Opa, boa noite, professor. Vou estar aqui falando, né, sobre a ferramenta SMP, que significa Multi-Route Traffic Graphicer, né? Ela é uma ferramenta, né, para monitoramento de tráfego de rede. E para isso, eu vou estar aqui falando como que eu fiz toda a instalação dela, tá? Dentro do Linux. Então, eu acabei baixando aqui fazendo, né, uma VM com Ubuntu, tá? E aí, beleza. O primeiro passo foi basicamente garantir, né, que eu esteja, né, que eu tava com todos os pacotes e tudo atualizado do Ubuntu, no caso. Então eu dei aqui um sudo apt-get update e também dei um sudo apt-get upgrade, tá? E aí eu vou estar passando aqui os códigos até chegar no que a gente começa a configurar o servidor da Apache, tá? Dá um pulinho. Aqui já aqui instalando os pacotes. Deixa eu só pegar aqui. Tá, beleza. Após eu fazer, após eu ter feito, né, toda essa atualização do Linux em si, né, do Ubuntu, eu instalei as dependências, né, para mim que são necessárias, né, para se utilizar ali o SM, SRMP, beleza? O SRTG no caso, foi mal. Que são aí eu dei aqui um sudo apt-get install, né, na parte 2. E é também no rmtg. Fechou? Beleza. Aí ele instalou aqui os pacotes pra gente, tá? Passa aqui. Ele foi instalando os pacotes e tudo mais. Aí beleza. Qual é a primeira parte, né? A primeira parte de toda essa configuração, né, do MRTG é a configuração do Apache, tá? Então a gente entra dentro do arquivo, né, do snmpd, através do comando sudo nano. Vou até entrar nele aqui. Sudo nano. Opa. Sudo nano. etc traço snp. Oh, mp snmpd.conf. Tá. A partir desse momento a gente está dentro do arquivo de configuração, tá? Do Apache. O que a gente faz aqui dentro? Aqui dentro a gente vai habilitar, né? A gente vai fazer algumas alterações para permitir, né, o nosso monitoramento local. Então o que a gente faz aqui? A gente altera esse agent address para UDP e aí coloca o IP do local, host, tá? E aí adiciona essa porta também. E além disso, a gente modifica aqui embaixo do arquivo, a gente adiciona essa outra linha, que é a Raw Community Public Local Host, tá? Basicamente, essas duas alterações que a gente fez aqui, elas vão permitir com que a gente faça um monitoramento local, tá? Dito isso, eu vou estar saindo desse arquivo. Depois de eu fazer essa alteração no arquivo, eu... Um minuto. Eu entrei aqui como modo root, tá vendo? Aí voltei aqui para a página do root. Dito isso, eu rodei esse comando que é o systemctl restart snmp, que basicamente vai reiniciar, né, o serviço do snmpd, no caso, e para aplicar as configurações que a gente fez aqui em cima. Dito isso, a gente parte para a parte, né, de configurar de fato o MRTG, tá? Onde a gente entra dentro da pasta dele, onde a gente tenta criar, no caso ela não esteja criada, mas como ela está,
como ela foi instalada e foi criada, então não precisou. Tanto é que eu tentei aqui, aí falou que já existia, aí eu dei um ls-la para ver o que tinha nessa pasta, né, de fato. Aí ele mostrou aqui para mim que tinha já arquivos, né, ou seja, tinha já o arquivo de configuração, que é esse mrtg.cfg, tá? Então, no caso, após eu saber que já existia pasta e não precisar criar pasta, no caso, eu rodo esse comando aqui, que é o sudo fgmaker global workdir output etc, passando aqui o local, tá? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando, né? Tá gerando, né, um arquivo de configuração básico do MRTG, tá? Dito isso, ele faz a criação desse meu arquivo. Ele faz aqui toda a criação desse arquivo, tudo mais, tá vendo? Dito isso, eu entro dentro desse arquivo de configuração, tudo nano e tudo mais. Entrei dentro desse arquivo que foi gerado, né, o mrtg.cfg. E dentro desse arquivo, eu adicionei esses dois parâmetros aqui. Vou mostrar aqui. Tudo nano, traço etc, traço mrtg, traço mrtg, ponto cfg. Quais foram as duas linhas que eu adicionei? Eu adicionei esse run as demo e esse intervalo de 5, ou seja, ele vai executar o arquivo, né? Ou seja, ele vai executar o mrtg e vai dar um intervalo de 5 minutos, né? A cada 5 minutos ele vai ficar executando. Por que disso? Porque mais na frente eu vou explicar. Mas voltando, né? Depois que eu fiz essa inserção dessas duas linhas aqui, eu acabei voltando aqui, tá? E fui para criar a página web para exibir os gráficos, tá? Como que a gente faz isso? A gente primeiramente cria a pasta, né? Vou até voltar aqui para onde está para a gente acompanhar, tá? A gente tenta criar aqui, eu tentei criar a pasta, né? O mkdir var www.html.mrtg, só que ela já existia também, eu acho que devido à instalação, tá? Dito isso, como ela já existia e o arquivo, ou seja, a página de gráficos já estava lá, o que eu fiz foi configurar uma tarefa cron para atualizar os gráficos, tá? Então, eu basicamente adicionei uma tarefa cron para atualizar o MRTG a cada 5 minutos. Então, eu rodei esse comandinho aqui, que é o sudo cron -e. Opa, do cron tab. Tá. E aí ele pediu para mim criar um arquivo, colocar um local e para criar um arquivo, tá? Dito isso, ele faz toda a ele faz todo a explicação do códigozinho aqui, o que é basicamente aqui esses quatro estrelinhas, né, que fala, eles se referem a cada um gráfico, né, um de minuto, um de hora, um de dia por mês, um de mês, um de ano e tudo mais, tá? Então a gente tem esses 5 aqui. Só que, porém, entretanto, todavia, no de minuto, tá vendo? Eu pedi ele para me atualizar de 5 em 5 minutos, tá? Atualizar o gráfico de 5 em 5 minutos. Então ele pega aqui a pastinha, pega o mrtg cfg, tá ali, e também atribui aqui também o mrtg.log, ok? Dito isso, ele tem toda a explicaçãozinha aqui em cima do porquê de cada inserção aqui em cada campo, tá? Como eu expliquei também. Dito isso, eu acabei salvando, né, esse cron. E voltando, aí gerou aquele arquivo cron pra gente. E aí a gente já está apto
estaria apto, né, a acessar os nossos gráficos, tá? Só que, por entretanto, todavia, eu acabei enfrentando um problema. Qual foi o problema? Ao acessar a URL dos gráficos, o que que acontece? Ele não estava executando os gráficos de jeito nenhum, pô. Eu tive esse probleminha, tá? E aí eu acabei refazendo todo o processo e tudo mais para ver onde estava errando. E aí eu acabei vendo, eu até vi aqui se realmente o pai estava funcionando e tudo mais. E aí acabei na internet, lá no Stack Overflow, encontrando algumas soluções, tá? Quais foram as soluções que eu acabei encontrando? Foi que para verificar, né, se o Apache estava rodando e se o MRTG ele tinha as permissões. E aí, beleza. Dando as permissões que eu vi lá no Stack Overflow, com base nesses dois comandinhos aqui, não que foi a partir disso aqui, só que tinha três comandos no caso, né? Que era dar as permissões para o MRTG e rodar o MRTG, tá? Que é a partir desse comando aqui, o sudo mrtg, e aí rodar o arquivinho de configuração que a gente configurou lá na ITC, tá? No caso, eu joguei o arquivo, né? Eu tirei da pasta mrtg e joguei para a pasta etc, porque eu acho que também estava dando um problema de acesso, porque a pasta do mrtg tem uns bloqueiozinhos lá para entrar, eu acho. E aí eu rodei esse comandinho, aí ele deu esse erro, deu um outro erro. Qual foi esse outro erro? Ó, o MRTG, o most likely not, quando o Everant Varangling e setup como o TF8. Aí ele pediu aqui para rodar o MRTG, o comando, né? In a environment where this is not the case, try the following command to start. Aí ele mandou eu rodar esse comando aqui para mim gerar os gráficos, tá? O que eu fiz? Eu acabei fazendo mais para baixo aqui. Eu ainda tentei novamente, vou dar o comando aqui de cima, tá? Só que dentro da pasta do MRTG e ele deu o mesmo erro. Então eu falei, beleza, entendi que é para rodar esse código aqui de baixo. Então eu acabei rodando o código de baixo e aí ele executou os gráficos. Aí logo após isso eu fui ver, né? Será que rodou mesmo? Aí pra gente acessar, de fato, né, o nosso servidor lá, Apache e tudo mais, pra gente entrar aqui para ver os gráficos do MRTG, o que que a gente faz? Como a gente quer acessar localhost, a gente acessa o localhost. Porém, entretanto, toda vez se a gente quisesse monitorar algum servidor, a gente colocaria aqui o IP do servidor, tá? De um servidor configurado, né? Obviamente na máquina aqui e tudo mais. Só que aí, o que acontece? Entrei aqui na localhost.img, então a gente já tem aqui os gráficos, né? O gráfico de análise de tráfego aqui da minha porta, da minha placa, né? No caso, que é a EMP0S3 aqui, Ubuntu, tá? E aí entrando aqui, que a gente pode entrar, aí aqui vai ter todos aqueles gráficos que a gente configurou lá para aparecer, tá? Foi o de dia por 5 minutos, né? A cada 5 minutos. Então aqui ó, já tem 1 hora que ele está captando o tráfego aqui na minha placa. Esses outros dois gráficos aqui, eles não vai ter uma mudança tão expressiva. Por quê? Porque esses outros dois gráficos aqui, eles fazem uma análise, né, de mês, né? A cada de mês, é mensal, né? E o de ano nem se fala também, né? Que é um dia, né? A cada um dia, a cada 2 horas, ele vai fazendo essa parada aqui do mensal. Aqui é de 30 minutos, tá? Semanalmente, né, no caso. E aqui é diário, de cinco minutos. E aí pode até ver que como já tá rodando faz 1 hora, ele já até pegou algumas interferências que eu acabei, sei lá, assistindo no YouTube para ver se ele realmente estava pegando, tá? E aí ele aqui também já traz também o máximo de velocidade que foi gerado, traz o IP da minha rede. Como eu tô acessando via localhost, então não precisei colocar o IP de fato, né? Poderia ter colocado também o 7 ou 10.2.15, porque são os IPs da minha máquina. E que eu configurei lá também dentro do arquivo do Apache. Fechou? Basicamente é isso, viu, professor? Como eu já falei, né? Toda essa ferramenta, né?
MRTG, ele serve para monitorar o tráfego na rede. Então, é bem simples de se entender, né? Do porquê que ele serve, para que ele serve. Tanto é que a gente está vendo aqui, né, de fato. E é isso. Valeu, professor. Espero que tenha gostado. Vai estar lá certinho, né? No tutorial pelo PDF. E é isso. Valeu.